Ok, pessoal, estão me ouvindo bem? Porque quando eu coloco na tela aqui, eu não enxergo mais vocês. Estão me vendo e ouvindo bem? Sim, professor. Alô? Oi? Estamos vendo slides, na verdade. Beleza. Isso, ok. Tudo bem. Então, a gente vai começar a aula. Muito obrigado pela presença de todos. Já é uma nova ferramenta, a gente está se acostumando com ela, ok? Peço que vocês coloquem aí no chat seu nome, número, ok? Nome de guerra e número. E a gente já está gravando essa aula. Tá? Depois vou ver se eu consigo disponibilizar no AVA. Tranquilo? Então, a nossa aula de agora, que a gente vai começar, é a introdução sobre arte contemporânea. Ok? Muito satisfeito de estar aqui, mesmo assim, dessa forma virtual com vocês. Ontem nós estivemos no colégio, né, fazendo uma reunião pedagógica e, brevemente, de alguma forma adaptável, nós devemos estar juntos. Ok? Nós vamos agora começar a nossa aula de introdução à arte contemporânea. Né? A gente está entrando em arte contemporânea. Nós vimos as vanguardas europeias, vimos a Semana da Arte Moderna e agora a gente adentra na arte contemporânea. A gente vai pegar, principalmente, a partir de agora, a arte contemporânea que começa no meado do século XX, né, do século passado. Ou seja, a partir mais ou menos de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, o mundo nesse período, um período pós-guerra, está passando por várias transformações, sobretudo a Europa que foi destruída pela Primeira Grande Guerra, e depois da Segunda Grande Guerra veio também trazer um grande problema para a Europa dentro desse sentido. As forças que estavam em luta desgastaram muito toda a Europa foi totalmente destruída, praticamente, literalmente, e então, dessa forma, a gente começa, dentro desses aspectos, a nossa arte contemporânea. Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, né, países como os Estados Unidos, cuja guerra não foi dentro das suas fronteiras, né, o mais próximo das fronteiras americanas, que foi a guerra da Segunda Guerra Mundial, foi em Pearl Harbor, né, lá no Havaí, dos Estados Unidos, que é território dos Estados Unidos, e que fez com que os Estados Unidos entrasse na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, a gente verifica, principalmente, que os Estados Unidos cresceu, se desenvolveu, e ele foi o principal aplicador para que a Europa também se reconstruísse, né? A Europa se reconstruiu e foi financiado pelos Estados Unidos, que estava bem economicamente, enquanto a Europa estava ao chão, destruída por bombardeios, por guerras e tudo mais. Os Estados Unidos também financiou o desenvolvimento do Japão também. O Japão. Então, os Estados Unidos teve um papel dentro do capitalismo, dentro do crescimento de mercado, muito grande. Ele lucrou muito com a Segunda Guerra Mundial dentro desse sentido, de reconstrução dos outros países e ganhando dentro desse mercado também. Primeiro, o Japão, por exemplo, as duas cidades japonesas, do qual fizeram o Japão sair da guerra, né? Hiroshima foi destruída totalmente por uma bomba atômica, e Nagasaki também. Veja bem, então, os Estados Unidos, ele estava com essa intensidade toda de produção e de mandar. Muito bem, então nós estamos mais ou menos na década de 50, de 1950,
e o mundo está em transformação. A Europa está se recuperando. E nasce, né, e surge, se desenvolve nos Estados Unidos uma forma de comunicação de massa. Por exemplo, vai surgir, antes a gente só conhecia as artes como um todo, depois vem um meio de comunicação muito poderoso, né? O italiano Marconi cria o rádio, então, passa a ser um meio de comunicação muito forte, e inclusive até hoje, e depois o cinema nos anos 20, nos anos 30, e agora, onde nós estamos, na década de 50, de 1950, o cinema é o grande promotor, que vai fazer promoção da ideologia, da economia dos Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos cria Hollywood, né? Hollywood. Então, uma indústria de cinema. E vai fazer com que surja, então, um mercado, uma economia de mercado voltado para o consumismo, ok? E esse consumismo que vai acontecer é que nós vamos chamar de pop art, dentro do que a gente fala sobre arte, a partir desse consumismo, ok? Então, a gente colocou mais ou menos aí sociedade de comunicação, interpretação, informação, rede, até chegar aos dias atuais. Hoje, o sistema das artes visuais é uma rede de informações, rede de comunicação, não se limita a instituições como museus, com paredes concretas e horários limitados para visitação, ok? A impressão que a gente tem é que a gente está sozinho aqui. Então, estão me ouvindo muito bem? Está todo mundo aí? Está tranquilo? Alguém pode falar, por favor? Tranquilo, professor. Beleza, obrigado. Então, a sensação que a gente tem aqui é que você está falando sozinho, porque você não vê ninguém, só vê... Ok? Muito obrigado aí. Então, olha só. O que é importante a gente ver agora, dentro desse desenvolvimento, é que surge um mercado de propaganda para promover a economia americana, a economia dos Estados Unidos, ok? Então, os Estados Unidos, como a gente já falou, ele vai se processar como fiador, como aquele que vai ajudar, entre aspas, tanto a Europa a se reconstruir da guerra, quanto o Japão, né? E os outros países que não fazem parte da Europa, os Estados Unidos vai estar sempre presente. E para isso ele lança de uma forma de comunicação de massa, usando seus recursos do cinema. Veja que o cinema vem agora, nesses meados dos anos do século XX, do século passado, o cinema vem com força total. E o cinema vai levando, principalmente, os ideais americanos para o mundo, de consumo. Então, você vê vários filmes, se desenvolve na década de 50, né? O cinema se desenvolve, ele leva o American Way of Life, né? O modo de vida americano para o mundo todo através do cinema. Então, estrelas, filmes épicos, né? Como Casablanca, do Humphrey Bogart. Então, todo o cinema americano vai mostrar o glamour, digamos assim, do mercado consumista dos Estados Unidos. Então, esse apanhado todo que nós estamos fazendo é para a gente entrar em um modelo novo que surgiu, na verdade, na Inglaterra, que é a pop art. A pop art, ela surge na Inglaterra, mas por esses motivos que eu estou falando a vocês, de desenvolvimento, esses motivos da reconstrução que a Europa estava passando, é claro
que quem vai tomar a liderança da pop art, quem vai tomar a liderança desse novo modelo de levar, disseminar o mercado e a economia e influenciar o consumismo no mundo inteiro, vai ser os Estados Unidos, as vantagens que ele tem de estar se desenvolvendo e se utilizando da guerra, do que teve, né, tendo usufruto daquilo que a guerra deixou de destruição e que os Estados Unidos está apto a financiar essa reconstrução desses países, ok? Então, nós vamos ver que tudo isso vai gerar um desenvolvimento e vai surgir aqui a pop art, né? Pop art, a op art, que a gente vai ver dentro desse discurso. A nova arte do dadaísmo, né? Nova arte do dadaísmo, o minimalismo, a arte conceitual, e aí a gente já está com a arte conceitual, a gente já está mesmo no que nós chamamos de arte contemporânea, happening, a performance e as instalações, ok? E por último, essa aqui, a land art e o hiperrealismo. Muito bem, então, nós verificando todo esse desenvolvimento de uma política de mercado e de consumismo, é que surge a pop art nos Estados Unidos. Como eu já disse, a pop art ela nasce, na verdade, na Inglaterra. Mas a Inglaterra não tem esse cabedal de tranquilidade, porque ela foi uma das que foram mais impactadas pelos bombardeios nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Inglaterra, como toda a Europa, está se reconstruindo. Logo, os Estados Unidos vai se utilizar dessa situação para ele se desenvolver em forma de economia de mercado e, através do cinema, através das mídias que estão crescendo, né, estão se desenvolvendo. Não somente o cinema, a gente vai ver o cinema, a fotografia, fotografia, agora vem o cinema e, brevemente, né, a informática como um todo vai surgir, né? O Vale do Silício americano vai levar essa nova fonte de consumo midiático, do qual a gente está até usufruindo agora, aqui, neste momento, né? Nesses termos, ok? Então, a gente vai passar a ver agora a pop art. Pop art, tá? Seria arte popular. Mas nos Estados Unidos e no mundo, a pop art que se desenvolveu, ela não é vista como arte popular, só o nome. Por quê? O que seria arte popular mesmo? A arte popular seria algo que se produz, que existe. Nós vimos lá no segundo ano que a arte é inerente do ser humano. Então, não importa. Então, o artista, aquele que participou de uma academia, aquele que foi para a universidade, aquele que se tornou um músico, um ator de artes cênicas, que se tornou um artista visual, esse foi para a academia. Mas isso não significa que outras pessoas não tenham em si um desenvolvimento artístico. Nós sabemos que é inerente à arte do ser humano. Então, aquelas pessoas, como no Brasil, vou dar um exemplo fácil, o mestre Vitalino, famoso, aquele lá do Nordeste, que fazia os de argila, né, os seus cangaceiros, fazia de argila toda a essência do nordestino como todo, né? Então, pessoas humildes, às vezes até não letradas, iletradas, mas que têm uma forma de expressão artística. Então, a arte popular seria essa arte vinda do seio do povo simples, do povo comum. Não é a mesma coisa o que aconteceu na pop art. A pop art,
ela vem de pessoas, o artista da pop art, em sua maioria, são pessoas com curso superior, com graduação até com pós-graduação. Então, não se trata de pop art, de uma arte popular, mas, novamente, é uma arte voltada para a expressão do que está acontecendo no mercado do americano e no mundo. Então, a pop art ela surge como uma forma, uma maneira de se expor ao mundo uma crítica a esse consumismo, principalmente norte-americano, do American Way of Life, ou seja, do modo de vida americano que era levado para o mundo todo, né? Para o mundo todo, ok? Então, o importante da nossa aula de hoje, embora a gente esteja só começando e a gente tem pouco tempo mesmo, é você entender que a pop art ela vem como uma crítica a esse consumismo. Então, qual era o modo de vida americano idealizado que se propunha nos Estados Unidos para ganhar mercados no mundo todo? Era o americano colocava os ideais de muita fartura dentro da sua economia. Então, nada de fome. Então, quando aparecia nos filmes americanos, vai levar todo esse modo de vida americano. Ou seja, nos filmes americanos, você mesmo, querido aluno, querida aluna, você mesmo ou você mesma já tem visto vários filmes nos Estados Unidos. Aí você verifica os fast foods, né, as pizzas, a comida rápida do americano, né, levando esses ideais de como é o americano, filmes em que aparecem geladeiras, né? Tem um filme americano que o oficial ele vai para a guerra no Camboja, se eu não me engano, e quando ele volta, quando ele volta para casa, ele casou-se, né, com uma nativa de lá. E eles tiveram filhos lá, e quando ele volta para os Estados Unidos, a primeira coisa que aparece, que os meninos, as crianças veem, são aquelas geladeiras americanas, né, de duas portas, que abrem as portas igual porta de salão. Então, quando a mulher abre a porta, os meninos ficam boquiabertos com tanta coisa, tanta comida, né, vindo de um país que estava em guerra, de um país com muita dificuldade, e isso já é uma promoção da fartura que tem nos Estados Unidos. Então, a pop art, né, vai ser de contra, principalmente, a esse consumismo exacerbado norte-americano, ok? Nos Estados Unidos e no mundo todo. Esse é o ideal da pop art, ser crítica quanto ao consumismo. Isso é fundamental que você compreenda. Então, algumas coisas a gente já deve ter falado aqui, vou aqui bem rápido para as características: valorização dos movimentos artísticos anteriores, técnicas diversas vai acontecer na pop art, pintura, assemblagem, tá? Assemblagem é uma colagem junto com materiais, tanto que foi feito pelo artista, quanto, às vezes, materiais reais, que fazem parte do cenário real. Serigrafia, a fotomontagem, né, colagem já falamos, enaltecimento e deslumbre com o desenvolvimento, né, principalmente desses meios de comunicação. O cinema leva que o americano, as estrelas, tanto os atores como as atrizes, vão ser vistos como modelos para serem acompanhados, tanto nos Estados Unidos como em outros países, né? É tempo ainda que o cigarro vai para o cinema. Vocês são muito jovens, então, até a década de 80, tínhamos propagandas de cigarro quando tínhamos esportes, né? Tava a Copa do Mundo, propaganda de cigarro. Tava a Fórmula 1, tinha Marlboro, né? Continental, propaganda de cigarro. Hoje em dia,
o mal que faz o cigarro faz com que não tenham mais esse tipo de propaganda. Mas era uma propaganda muito lançada no cinema, porque o cigarro no cinema, tanto para as mulheres quanto para os homens, dava um glamour assim de requinte, de chique, né? Dentro desse ínterim. Então, o modo de vida americano era promulgado dentro desses artistas de cinema, do rock and roll, Elvis Presley, por exemplo, né? As várias bandas, banda Kiss, as várias bandas de rock, o próprio Beatles. Então, essas formas sempre de arte, elas exploravam principalmente também isso de seguir, de acompanhar o modo de vida americano, ok? Tinha um padrão de denúncia social, crítica e sarcasmo aos astros e estrelas do cinema e aos políticos, crítica à perda da privacidade, isso na pop art, ok? Só que, da mesma forma que a pop art ela surge criticando o consumismo, ela, na verdade, promoveu mais o consumismo. É isso que você tem que atentar, né? Veja bem, quando a gente critica muito uma coisa, a gente está dando evidência a essa coisa, né? Tem até um ditado que dizem assim: falem mal, mas falem de mim. Porque enquanto você está falando muito de uma pessoa, mesmo que seja mal, essa pessoa está em evidência. Essa pessoa está ficando famosa. E assim foi que aconteceu com a pop art. Ela criticou tanto os meios de consumo nos Estados Unidos e no mundo todo, que os meios de consumo que elas criticavam serviam como propaganda para se ir atrás desses meios de consumo. Ok? Então, olha só, temos aqui o expressionismo abstrato do Jackson Pollock, ok? Veja, a pop art ela vem também contrária a essas vanguardas. Veja que você fica um pouco difícil de compreender a temática do quadro, ok? O Jackson Pollock, ele jogava a tinta na parede, né? Ele saía despejando com o pincel a sua pintura, e o Jackson Pollock, né, um pintor americano, exatamente dessa época, dos anos 40, dos anos 50, 60, o Jackson Pollock, ele fez mais uma vanguarda, uma pós-vanguarda, chamado de expressionismo, né, abstrato, né? Um expressionismo abstrato, ok? Então, o expressionismo abstrato não deixava claras as coisas, não firmava, não deixava as coisas muito claras, ok? E aí, a pop art vem ser contrário, vem mostrar que o que se produz o artista produz algo que pode ser visto realmente. Então, olha só, enquanto o Jackson Pollock fazia isso, ok? Os pop artistas, eles criam quase como comerciais, coisas do cotidiano, né? Do fast food americano, olha, do consumismo americano. Então, essa peça aqui, né, é um objeto de arte. Então, mesmo impressão, que vai surgir na pop art também, vai quebrar com os padrões que até as vanguardas não haviam quebrado. Ou seja, agora uma fotografia ou uma impressão em serigrafia, uma impressão fotográfica qualquer em uma máquina, ela vai ser tida como arte também, como a gente está vendo. Lembra? A arte, na pop art, já começa a ser mais formalista. Lembra? Formalista. A forma é mais importante do que a ideia. É formalista. A forma é menos importante, desculpa, a forma é menos importante do que a ideia, né? Que dá o padrão para a arte conceitual. Então, vai se processando. O que adentra também na pop art? A BD, chamada BD, banda desenhada, ok? Então, você vê aqui as histórias em quadrinho,
era antes do cinema, né? Antes também, vamos chamar assim, das redes sociais, as histórias em quadrinhos eram, as HQs, eram o grande processador de mídia infanto-juvenil, né? Dos jovens, adultos, crianças, né? Que se processava. Então, a pop art pega também esse consumismo, o consumismo das histórias em quadrinhos, que não parou, hoje se desenvolveu com os filmes, as histórias em quadrinhos, né, com a Marvel, com a Comics, ela passou a ir para o cinema, mas os nossos gibis, as histórias em quadrinhos, eram, na década de 30, na década de 40, né, de 50, 60, era a nossa forma de entender, em termos infanto-juvenis, o mundo. Então, isso aqui que você está vendo é uma tirinha de uma história em quadrinho, mas é uma tela em óleo sobre tela. Então, a história em quadrinho, um quadrinho vai se transformar em tela. Ou seja, quando que a Academia de Belas Artes, que a gente já falou tanto, ia aceitar que uma tela, mesmo sendo óleo sobre tela, de uma história em quadrinho, do jeito que você está vendo aí, ia ser considerado arte. Para a pop art, isso vai acontecer, ok? Então, a pop art ela vai se mesclando com coisas do cotidiano, com aquilo que a sociedade nos repõe, ok? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Muito bem. Então, veja, esse hambúrguer gigante, né? Em 1962. Esse hambúrguer gigantesco, ele vai de contra aquilo que nós falamos da pop art. Porque fizeram um hambúrguer, né, tão grande. Veja, em 1962, 2,13 metros por 1,32 tem, né, esse hambúrguer. Então, ele tem 2,13 metros, é a altura dele, por 1,32. Por 2,32 deve ser o diâmetro todo aqui, total. Então, veja que fez um hambúrguer tão grande para mostrar esse consumismo, esse ideal de consumismo. Ok? Novamente, tá? A banda desenhada, que já foi falado. Isso aqui é parte de uma história em quadrinho, mas isso é uma tela. É uma tela, ok? Uma tela como outra qualquer. Quando agora nós temos essas feiras, na atualidade, no mundo inteiro, nós temos as feiras geeks, né? De pessoas, de colecionadores, de figuras em quadrinho, né? Os comics como um todo. Então, as action figures, né? Professor Lorido, inclusive, é colecionador de action figures. Então, nessas feiras geeks como um todo, hoje em dia você é capaz de comprar um quadro que é realmente feito a óleo sobre tela ou outro tipo de técnica, mas retirado das histórias em quadrinhos, né? Jamais se pensaria antes da pop art. E aqui temos uma imagem do grande nome da pop art, que a gente vai chegar a ver mais lá na frente, tá? Que é o Andy Warhol. O Andy Warhol e suas sopas americanas. É aquilo que eu lhe disse. Então, olha só, o Andy Warhol imprimiu com silk screen, com serigrafia, vários artistas, como a gente vai ver, Marilyn Monroe, Elvis Presley, enfim, uma infinidade de artistas de cinema, da música e também de uma latinha, as latas de supermercado, como as sopas Campbell. Sopas Campbell, aqui, era algo do cotidiano.
Então, que ele retira do supermercado e passa a ser considerado obra de arte, né? Então, veja bem, as sopas Campbell, ela muito usada nos Estados Unidos, até hoje, né? Até hoje, você verifica aquilo que eu disse. Quando o Andy Warhol faz as impressões de várias sopas Campbell, várias latinhas, ele está tentando fazer uma crítica ao consumismo. Mas, ao mesmo tempo, né, o tiro sai pela culatra, porque as sopas Campbell passaram a ser mais conhecidas ainda e a se vender mais ainda, né? Sabão aí, Brigio, né? Sabão Brigio também. Ou seja, algo que era do supermercado, agora é fotografado ou impresso, né? Ou posto em um local como um meio de observação artística, como o Marcel Duchamp fez com o urinol, por exemplo, ok? Temos aqui uma assemblagem, tá? É um quadro também, mas é um quadro em que o artista fez uma composição. Olha, ele fez uma composição, ele colocou coisas, pinturas que ele fez, mas ele se utilizou de objetos reais e de colagem. Botou até aqui o manequim do Arnold Schwarzenegger, quando ele ainda era Mr. Olympia, ainda aí, né? Nos áureos tempos de Schwarzenegger, ok? O Hamilton, vamos ver mais aqui, alguns artistas principais da Inglaterra, Richard Hamilton, Peter Blake, David Hockney e Alan Jones, ok? Vamos ver mais imagens aqui, ok? Também com colagens, ok? E passou a ser... Você vê que nas figuras, na pop art, sempre vai ter algo relacionado às mídias, ao consumismo. Olha aqui, Life, a revista Life colada aqui, ó. Uma famosa revista americana, né? Então, você vai vendo que sempre as temáticas em cima do consumismo. Vamos ver mais um aqui. O Rauschenberg, tá? Olha aí, o cara pega a cama, o colchão e faz do colchão uma tela, né? O Rauschenberg, em 1959. O Jones, as três bandeiras, né? Coloca a ideia das três bandeiras centralizadas americanas, né? O consumismo da imagem, o consumismo da imagem da bandeira. Não sei se você está entendendo. É o consumismo da imagem. Então, vamos reproduzir vários. É o consumismo da imagem, ok? Muito bem. Outra vertente, vamos lá. Ainda aquilo que a gente já falou também, da BD, da banda desenhada, o Liechtenstein, ok? One, né? Essa onomatopeia aqui é que dá o título da tela. É das revistas em quadrinhos? Mas é uma obra de arte, é feito em tela, pessoal. Óleo sobre tela. Isso aqui, como se fosse um quadrinho do quadrinho, ok? Também do Liechtenstein, aí, né? Rapariga lavada em lágrimas. É porque está no português de Portugal, tá? Moça, senhorita, lavada em lágrimas, né? O nome original é garota que está se afogando, né? Não estou nem aí. Prefiro me afogar do que chamar o Brad, né? Do que pedir socorro do Brad. Óleo sobre tela também, tá, pessoal? Então, você verifica que a banda desenhada vai acontecer. Outra é a assemblagem. Assemblagem. É muito rápido, o tempo está passando. Assemblagem, olha, coisas reais em conjunto com coisas feitas pelo artista. Ó. Isso aqui parece um aquecedor, não sei, mas é real. Isso aqui é real também. Essa é a assemblagem, ok? E chegamos no Andy Warhol, né? Estamos quase finalizando.
não vai dar tempo de ver tudo, mas a gente vai dar continuidade a essa aula, ok? No futuro, vai ser nossa próxima live. Então, Andy Warhol, esse capite, né? Esse é o principal nome da pop art nos Estados Unidos e no mundo. É o Andy Warhol. Esse cara, na sua época, na década de 60, 70, ele era o mago da informática, né? É o mago do computador. Imagina, década de 60 e 70. O computador já estava no auge nos Estados Unidos, ok? Então, as principais coisas que ele fez, né? Das sopas Campbell, ficou famoso pelas sopas Campbell. Ele já era rico, ficou mais rico ainda, né? Está aqui ele, o Andy Warhol, já com a idadezinha, e esse presidente americano, o Jimmy Carter, ok? E esse é o Instituto Warhol, né? O Museu Warhol. Veja que as sopas Campbell têm o seu lugar de destaque, ok? O Andy Warhol, para quem a pop art como um todo, você vai ver a pop art sempre como na decoração, ok? Na decoração, utilizado por decoradores no mundo inteiro, pelo seu caráter principalmente colorido, né? Psicodélico da pop art, tá? O James Rosenquist, aí, tá? Veja a Coca-Cola, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre isso, tá? O Andy Warhol, a serigrafia deles, o processo serigráfico, as telas de silkscreen, como a gente põe em camisa, ele passou a colocar essas telas como se fosse, ok? Então, como se fosse mesmo obra de arte. Então, a obra de arte, na pop art, ela não é aquela só feita pela a pintura, o talento da pintura, o talento da arquitetura do artista. Ela vai ser feita também de uma forma mecânica, né? Utilizando meios fotográficos, meios de impressão, inclusive de computador. Vai ser considerado arte. Olha, 100 latas de sopa Campbell, do Andy Warhol. Ok? Então, a ideia do consumismo, por isso ele botou 100 latas, né? O consumismo da imagem de artistas como a Elizabeth Taylor, né? Como a Marilyn Monroe, nós temos aí, né? A Norma Jean, que ficou conhecida como Marilyn Monroe. Então, é famoso essas imagens do Andy Warhol. Serigrafia, tudo com uma cor só, tudo feito com processos mecânicos de impressão, serigráficos, ok? E a quantidade é a ideia do consumismo. Por isso são várias Marilyn. Uma das mulheres mais fotografadas do mundo, a ex-primeira-dama, a esposa do presidente Kennedy, né? A Jacqueline Kennedy, ok? Então temos a Jack Kennedy aqui em vários também do Andy Warhol. E por que são muitos? Porque para dar a ideia do consumismo, tá? Então, as sopas Campbell, ok? Mais ainda, sopas Campbell, a Coca-Cola, passar um pouquinho mais rápido, para a gente... o interessante é você ter essa ideia de consumismo. Próxima aula, a gente vai contar a narrativa também da Coca-Cola. Por que que a Coca-Cola ela tem essa forma, né? Essa forma. E por que que ela teve esse destaque mundial todo, tá? Então, Coca-Cola, consumida no mundo todo, a Coca-Cola tinha essa filosofia aqui, do Andy Warhol. Foi a América que atingiu a verdadeira democratização da sociedade. Os consumidores ricos compram essencialmente as mesmas coisas que os pobres. Pode-se ver TV e pensar, eu também posso beber uma Coca-Cola. O presidente bebe Coca-Cola. Elizabeth Taylor bebe Coca-Cola. Todas as Coca-Colas são iguais, igualmente boas, né? O presidente Barack Obama fez uma propaganda da Coca-Cola e ele tomava a Coca-Cola. Então, significa o quê? O presidente da maior potência bélica do mundo, ele toma a Coca-Cola, que é a mesma que você também pode tomar, qualquer pessoa pode tomar. Veja que é um produto de ideologia da Coca-Cola, para dizer que a Coca-Cola
é a coisa mais democrática do mundo, tá? Aí, serigrafias silkscreen do Andy Warhol, ok? Veja essas, estamos quase finalizando, ok? Então, a Coca-Cola, novamente, aqui uma pop art, colocaram o Coringa no Noite Estrelada do Van Gogh, né? Bem pop art. O Andy Warhol, é ele aqui, olha, imagina, na época já que a televisão passou a ser colorida, tá? O Andy Warhol, essa figura aí, ok? Muito bem. Elvis Presley, Rolling Stones, Mick Jagger, né? Outro do Rolling Stones aqui, não lembro o nome. Temos aqui Katy Perry, Elvis Presley, né? Bem pop art. Olha, quem não gostaria de ter uma sala dessa com decoração em pop art? Ok? Muito bem. Estamos quase finalizando. E eu vou finalizar aqui, tá? O Manzoni americano, né? Com características italo-americano. Então, o Manzoni, criticando essa pop art, ele fez, né, o cocô de artista. É interessante, né? Ou seja, ele colocou a própria, né, seus próprios excrementos dentro da latinha e fez isso de forma industrializada, tá? E colocou em inglês, em francês, em alemão, veja, e dizem que elas estariam expostas à venda por $1 milhão, né? Se alguém comprou, eu não sei, se alguém comprou, eu não sei, só sei que ela deve valer mais ou menos isso, pelo menos só a latinha, atualmente. Por quê? Porque ele foi para o hall da história da arte. Entenda que não é só uma loucura do artista, é exatamente isso que ele queria passar, a ideia do consumismo. Ora, por que não vender o cocô do artista, então, para a ideia do consumismo? Quantas coisas nós não consumimos que é igual o que ele botou aqui dentro, né? É claro que não igual totalmente, mas que traz algum malefício para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós vamos consumir. Ok, meus queridos? Então, vou fechar aqui, vou deixar a arte conceitual para a próxima aula. Okay? Professor? Pois não. O senhor pode dar de novo a definição de formalismo? Porque, tipo, o senhor se enrolou um pouco na hora de falar e eu acabei não entendendo. Pois não, sim. A arte formalista, né, a gente já vê desde o 2º ano. Então, a arte formalista, ela verifica que a forma, apesar de ser formalista o nome, a forma é o menos importante, ok? O importante é a ideia. Então, quando a pessoa põe uma cadeira de verdade, a foto da cadeira e um desenho da cadeira, então, é a linguagem de várias formas, certo? Então, a arte formalista, o Marcel Duchamp colocou o urinol no salão de arte. Aquilo é uma arte formalista, porque a forma, o urinol, não foi feito por ele, mas a ideia que ele quis transparecer foi exatamente a ideia, digamos assim, a ideia de que a arte ela possui mais outros significados, não só aquele significado do que foi pintado pelo artista, né? Porque a arte formalista ela vai se caracterizar principalmente pelo teor da ideia que a arte se propõe. A expressividade é a ideia que ela traz para você. Então, no formalismo, o mais importante é a ideia, não a obra de arte, não como o artista fez a obra, não a forma que ele empregou na obra de arte. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Legal? Entendi, sim, professor. Obrigada. Obrigado, Júlia. Oi, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Pois não, Beatriz. Então, o senhor mostrou agora a obra do Manzoni, né? Certo. E ele é um nome da pop art, correto? Sim.
Então, a minha pergunta era se a crítica dele naquela obra que o senhor mostrou, ela é uma crítica ao consumismo ou ao próprio movimento de arte que ele participa? Se ele estava criticando o comportamento de quem compra ou o comportamento do artista que produz esse tipo de trabalho? Muito bem, muito bom, Beatriz. Boa pergunta. De verdade, a gente não tem como saber a pretensão real dele, né? Mas o que nós vemos como um todo é que a pretensão dele era exatamente ser contrário ao consumismo. Como a gente falou, por exemplo, do cigarro, né? Quantas carteiras de cigarros têm se utilizado no mundo todo, até hoje se utiliza, e que traz malefício para a nossa saúde. Então, esse tipo de crítica que ele queria colocar, a crítica no consumismo, sim, principalmente daquilo que, na crítica também do mercado, você está certa também, na crítica também do mercado, como, olha, você consome, compra, paga, muitas coisas que é desnecessária a sua vida. Então, por que não comprar o do artista lá, né? Então, por que não comprar o M do artista lá, na latinha, tudo bonitinho? Então, era uma crítica também a esse poder de mercado da industrialização. Exatamente, como você falou. Muito bem. Obrigada. Ok? Uhum. Mais alguma pergunta? Tem mais alguém para perguntar? Fica à vontade. Mais alguém? Poxa. Tudo bem? Então, a gente já está passando, acho que 2 minutos do nosso tempo, ok? Ok. Nós vamos finalizar, ok? Vou dar algumas colocações aqui, tá? Antes de finalizar. Hoje, a partir das 13 horas, para quem não fez a segunda chamada, que está lá no grupo já, da segunda chamada, vai estar aberta a prova de segunda chamada, ok? Então, essa prova vai até amanhã. Só que não deixe para depois, para cima da hora, porque você sabe que o AVA, o sistema, a internet sempre dá problema. Então, faça o mais rápido possível. Após você começar a prova, você terá 2 horas para fazer a primeira e a segunda tentativa, ok? Então, você aí que está nesse grupo da segunda chamada, eu passei informações, passei mensagem para todos que vão fazer a prova. Então, não deixe escapar essa oportunidade, ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Ok, pessoal? Tudo certo? Não, pessoal, tudo bem. Tudo bem? Então, a gente vai finalizar, porque eu acho que deve ter outro professor já aí aprontando. Tudo bem? Pessoal, olha, fico feliz, né? Essa é a minha primeira live no Meet, né? Como professor, vejo sempre no DAUFAM, né? Mas como aluno do mestrado que eu estou fazendo, e graças a Deus deu tudo certo, ok? Muito obrigado a vocês, tá? Vou verificar os nomes todos que estão aqui. Muito obrigado, e para mim é uma satisfação a cada momento em que eu falo com vocês. Brevemente estaremos juntos, se Deus quiser. Vai passar todo esse transtorno, né? Muito difícil para muita gente, né? Obrigado a todos, então, tá, meus queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus.